Just delighted to be in Brazil again. Estou muito feliz de estar no Brasil novamente. I love coming here, Eu and amo vir I aqui. love meeting with the people of God, Amo vir aqui e me reunir com o povo de Deus, people who love His Word. povo que ama a sua palavra. In many places, there is a crisis in Christianity Em muitos lugares há uma crise no cristianismo, because in many places they have forgotten the Word of God. porque em muitos lugares eles se esqueceram da palavra de Deus. And churches now often are focused on entertainment. Igrejas hoje em dia geralmente estão focadas em entretenimento. The Apostle Paul said they have itching ears. O apóstolo Paulo diz que eles têm itching, Itching. coceiras no ouvido. And so many churches are there to scratch what itches. Então muitas igrejas estão aí para coçar essas coceiras. And so now many churches now it's about lights Muitas igrejas hoje são sobre luzes and all kinds of fancy sounds. e todo tipo de sons chiques. And in many places people are not taught the Word of God. Em muitos lugares, pessoas não são ensinadas a palavra de Deus, da palavra de Deus. And so God said, "My people are destroyed for lack of knowledge." Então o Senhor diz que meu povo está destruído por falta de conhecimento. Now, not only is there an ignorant of teaching in many places, there is also much false doctrine being presented. Sorry. Not only. Not only is there ignorance, Não apenas ignorância da palavra de good, Deus, thank you, but there is also much false teaching. mas há também ensinos errados. God has given us His Word so that we can grow spiritually. O Senhor nos deu a sua palavra para que possamos crescer espiritualmente. And without a knowledge of the plan of God, then God's people are led astray. E sem o conhecimento do plano de Deus, o povo de Deus está à deriva. And we have many weak Christians, and they form weak churches. Temos muitos cristãos fracos que formam igrejas fracas. The only solution is for us to study the Word of God. A única solução é que nós estudemos a palavra de Deus. We have, in so many places today, Christians who do not read their Bibles. Temos muitos lugares onde os cristãos não leem as suas Bíblias. They don't memorize the Word of God. Eles não decoram a palavra de Deus. They don't meditate on the Word. Eles não meditam nas palavras. And so I would ask you, E eu te perguntaria, estimate what percentage of the Bible have you read in the last 12 months? qual a porcentagem da Bíblia que você leu nos últimos 12 meses? What would you say? O que você diria? You have 1,189 chapters in your Bible. Você tem 1189 capítulos na sua Bíblia. How many have you read? Quantos desses você leu? How many of you right now could stand up and recite 50 Bible verses? Quantos de vocês poderiam se levantar e falar 50 versículos da Bíblia? I got one. Proud of you. Orgulhoso de você. If you can't do that, I would say shame on you. Se você não pode fazer isso, eu diria que vergonha. We are to hide the Word of God in our hearts. Devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração. Yes? Sim? We are told that we should meditate on the Word of God day and night.
Fomos ensinados que devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. And the only way that you can do that is if you have that word inside of you. E você só pode fazer isso se você tiver a palavra de Deus dentro de você. I want to challenge you tonight. Quero te desafiar nessa noite. Read your Bibles. Leem as suas Bíblias. Now, I challenge people to read their Bible in a year. Eu desafio pessoas a lerem as suas Bíblias em um ano. Not that that will make you spiritual if you do it in a year. Não que isso... Not that. No, I don't think that reading it in a year will make you spiritual. Isso não necessariamente vai te tornar espiritual se ler em um ano. But it's a goal that you can set. Mas é um objetivo que você pode definir para You say, você. oh, that's too much to read. Se você disser, isso é muito para ler. Well, if you were to read 3 chapters a day, Bom, se você ler 3 capítulos por dia, you could read your Bible all the way through in a year. você pode ler a sua Bíblia inteira num ano. That's the truth. Isso é verdade? Now, how long will it take you? Some say, oh, 3 chapters, that's too much. Quanto tempo isso levaria para você? Você pode dizer, 3 capítulos é muito. I have an audio Bible that I listen to. Eu posso ouvir a minha Bíblia. To go from Genesis chapter 1 to Revelation 22 Que vai desde Gênesis 1 a Apocalipse 21. takes 72 hours. Isso leva 72 horas. You say, ooh, that's a long time. Isso é muito tempo. But you know, if you divide that by 365, Mas sabe, se você dividir isso por 365, it means you can read your Bible in 12 minutes. isso significa que você pode ler a sua Bíblia em 12 minutos. 12 minutes? 12 minutos? You will spend 12 minutes a day doing this. Você vai levar 12 minutos por dia fazendo isso. Huh? Do you have time to spend with God? Você tem tempo para gastar com Deus. 12 minutes a day? 12 minutos por dia? And as you read, you will be reminded of the wonderful things that God has done. Enquanto você lê, você é lembrado das maravilhas que Deus tem feito. And you will be reminded of the exceedingly great and precious promises. E você será lembrado das suas grandes promessas. And I would think that all of you has the mental capacity to memorize 1 verse in a week. I would think. You're smart enough to memorize 1 verse in a week. Você é esperto o suficiente, com certeza, para memorizar um verso por semana. And if you do that, Se você fizer isso, at the end of the year, you will be able to recite 50 Bible verses. no final do ano você vai ser capaz de recitar, memorizar 50 versículos bíblicos. Now, what verses should you memorize? Que versículo você deveria memorizar? I don't know, Não sei. but I would start with salvation verses. Mas eu começaria por versículos de salvação. How many of you know the gospel? Quantos de vocês conhecem o Evangelho? Okay. Oh, I'm glad to see so many hands. Estou feliz de ver tantas mãos. Can you give me 10 verses where the gospel is found in your Bible? Você pode me dar 10 versículos onde o Evangelho é encontrado na sua Bíblia? Can you open your Bible and ask some unbeliever, read this verse? Você pode abrir a sua Bíblia para um descrente e falar para ele, leia esse versículo. Well, you all know John 3:16, Todos vocês conhecem João 3,16. but I would challenge you to memorize 10 or 20 salvation verses. Mas eu encorajaria vocês a decorarem 10 ou 20 versículos de salvação. And then memorize promises that God has given you. Então, decorar promessas que Deus nos deu. When Peter wrote in 2 Peter, he said that God has given us exceedingly great and precious promises. Pedro, na sua segunda carta, diz que
o Senhor deu exceedingly, Right here. sorry, Precious and preciosas e muito grandes promessas. Why? Por quê? Why did Peter say that God had given us these wonderful promises? Porque Pedro nos diz que Deus nos deu essas grandes promessas. So that you can have fellowship with God, Então você terá amizade, relacionamento com Deus, so that you can glorify God. para que você possa glorificá-lo. Do you want to do that? Você quer fazer isso? Then you have to know the promises. Então você deve conhecer as promessas. So I just want to challenge you. Então eu quero te desafiar. Get into the Word. Se aprofunde na palavra. I've been privileged to travel to many countries. Sou privilegiado de viajar por muitos países. I've been in many, many churches. Estive em muitas igrejas. But I find that there is a great ignorance of the Word of God. Mas eu acho que há uma grande ignorância da palavra de Deus. In some cases, it's because people are lazy. Em muitos casos é porque as pessoas são preguiçosas. In other cases, it's because they don't have good teachers. Em outros casos é porque eles não têm bons professores. But I think most of all, it's just that people are not in the Word. Mas a maioria das vezes é porque as pessoas não estão na palavra. In 2 Timothy chapter 2, verse 15, Em 2 Timóteo 2:15, he says, make every effort to present yourself approved unto God. ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Make every effort. Faça todo esforço para isso. A workman that does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. But you have to make an effort. Bom, você tem que se esforçar. And it's through our study of the Word of God that we are then prepared to fulfill God's purpose for us in this world. E a verdade é que o estudo da palavra de Deus... Sorry, I didn't get close. It's through our knowledge that we are prepared to fulfill God's purpose for us. Okay. Através do conhecimento da palavra que Deus nos faz preparados para cumprir o nosso propósito. All right. So Paul said that all scripture is profitable. Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. It's profitable to teach us. Na verdade, é útil para nos ensinar. It's profitable for pointing out where we have been wrong. Útil para nos mostrar onde nós estamos errados. It's profitable to teach us how to correct our wrong behavior. Útil para nos ensinar e nos corrigir do nosso comportamento errado. And it gives us instruction in righteousness E nos dá instrução na justiça. so that you can become mature, Então você pode se tornar maduro. so that you can grow up in your spiritual life, Então você pode crescer na sua vida espiritual. and so that you will be completely equipped for every good work. Então você vai estar plenamente habilitado para toda boa obra. Now, I am encouraged that you are here on a Friday night. Is this Friday? Yes. Eu estou encorajado pelo fato que vocês estão aqui numa sexta-noite. There are a lot of things you could do on a Friday night. Tem muitas coisas que você pode fazer numa sexta-noite. You know, I know people out there in the world, they aren't thinking about the things of God. People lá no mundo não estão pensando nas coisas de Deus. But you are here. Mas vocês estão aqui. Excuse me. Wonderful. Thank you. So if you need. Ok, thank you. So I have been asked to teach on a particular topic. Me foi
pedido para ensinar sobre um tópico específico. And so tonight, tomorrow night, and Sunday, we are going to be looking at Romans chapter 9. E de hoje até domingo nós vamos estar olhando para Romanos capítulo 9. There is much confusion about this chapter. Há muita confusão sobre esse capítulo. And in fact, many people, when they read the book of Romans, they just skip over chapters 9, 10, and 11. De fato, muitas pessoas, quando leem o livro de Romanos, simplesmente pulam os capítulos 9, 10 e 11. There. Now, these chapters deal with Israel. Esses capítulos lidam com Israel. Israel past, Israel do passado, Israel present, Israel do presente, Israel future. Israel do futuro. But in chapter 9, Mas no capítulo 9, we come to some words that people are confused about. nós chegamos em algumas palavras que as pessoas se confundem um pouco And about which there's been much incorrect teaching. e há sobre isso muito ensino errado. How many of you have heard of predestination? Quantos de vocês já ouviram falar de predestinação? Okay. How about election? E sobre eleição? How many of you understand these? Quantos de vocês entendem isso? I know it's a problem, isn't it? É um problema, né? Yeah. For many people, it's very confusing. Para muitas pessoas é confuso. And there are many people who are not confused. They're very convinced that their viewpoint is correct. E há muitas pessoas que não estão confusas, mas estão convencidas que esse ponto de vista é o correto. Now, we have two well-known schools of theology. Nós temos duas escolas bem definidas de de teologia. teologia. Okay, one is called Calvinism, Uma é chamada de calvinismo, one is called Arminianism. outra é chamada arminianismo. And there are many people who think you must be either a Calvinist or an Arminian. E muitas pessoas acham que você deve ser ou calvinista ou arminiano. Not true. Não, isso não é verdade. I am not a Calvinist. Eu não sou calvinista. I am not an Arminian. Eu não sou arminiano. I'm a biblicist. Eu sou bíblico, biblicista. Yeah. Because people say, well, which of the 5 points of Calvinism do you not agree with? Pessoas dizem, bom, quais dos 5 pontos do calvinismo que você não concorda? Well, I don't agree with any of them Bom, eu não concordo com nenhum deles. as they explain them. Como eles explicam esses pontos? Well, which of the points of Arminianism do you not agree with? E quais dos 5 pontos do arminianismo você não concorda? Well, I've got to admit there are a couple of points of Arminianism that I do agree with. Bom, eu tenho que confessar que tem alguns pontos do arminianismo que eu concordo. For example, Por exemplo, Christ died for all people. Cristo morreu por todas as pessoas. Calvinists do not believe that. Calvinistas não acreditam nisso. They teach that Christ only died for a few people that they call the elect. Eles acreditam que Cristo morreu apenas por algumas pessoas, os quais eles chamam de eleitos. Now, we will see in our study that Christ died for all. Nós veremos no nosso estudo que Cristo morreu por todos. And we will also study some things about election and predestination. E também estudaremos alguma coisa sobre eleição e predestinação. Okay, so we're going to look at Romans chapter 9 in the next few lessons. Ok, então estaremos olhando para Romanos 9 nas próximas lições. Now, you cannot understand Romans 9, 10, and 11 unless you study the Old Testament. Bom, você não pode entender o Romanos 9, 10 e 11
se você não estudar o do Antigo Testamento. Romans chapter 9, there are 12 Old Testament quotations. Romanos 9 a 12 citações do Velho Testamento, Or references. ou referências. 12. 12. In Romans chapter 10, there are 12 quotations or references from the Old Testament. E em Romanos 10 também há 12 citações ou referências do Velho Testamento. In Romans chapter 11, Em Romanos 11, there are 12 Old Testament quotations or references from the Old Testament. há também 12 citações ou referências do Antigo Testamento. So if you can't understand what has happened in the Old Testament, you cannot understand these chapters in the New Testament. Então, se você não consegue entender esses textos do Velho Testamento, você não pode entender esses capítulos do Novo Testamento. But I've heard many lessons from these chapters where they never talk about the Old Testament. Mas eu já ouvi muitas lições desses capítulos onde eles nunca citam o Velho Testamento. Therefore, they come to an incorrect understanding of what the Apostle Paul is teaching. Entretanto, eles chegam a conclusões erradas sobre o que Paulo está ensinando. All right, now, to understand any passage of Scripture, you have to understand the context. Bom, para entender qualquer passagem da Bíblia, você deve entender o seu contexto. What's the context? O que é o contexto? Well, it's what it's talking about. Bom, é sobre o que está sendo dito sobre. I mean, what's the subject? Qual é o assunto? And what comes before the passage and what comes after the passage? O que vem antes da passagem e o que vem depois da passagem. You cannot truly understand any verse in the Bible if you don't know what the context is. Você não pode, na verdade, entender qualquer versículo da Bíblia se você não entender o seu contexto. For example, Por exemplo, you have the word for save or salvation. você tem a palavra para salvo ou salvação. You know that more than 50% of the time, Você sabia que mais de 50% do tempo, when you find the word save, quando você vê essa palavra salvo, it's not talking about go to heaven when you die. não significa ir ao céu quando você morrer. You always have to look at the context. Você sempre deve olhar o contexto. Now, the word to save means to deliver somebody from a bad situation. Às vezes, salvo significa livrar de alguma situação ruim. So often the word save means you're saved from sickness Então, geralmente, a palavra salvo or from slavery pode significar ser livre de doença or ou, from your escravidão, enemies. ou de inimigos. Sometimes it does mean we're saved from the penalty of sin. Às vezes, isso pode significar que você é salvo da penalidade But dos nossos pecados. you always have to look at the context. Você sempre deve olhar para o contexto. Now, what is the context of the book of Romans? Qual é o contexto do livro de Romanos? So if I were to ask you, what is the theme or the primary topic of Romans? Se eu te perguntar qual que é o tema ou o tópico principal de Romanos, You need to know this você deve saber disso. if we're going to get a correct interpretation. Se queremos ter a correta interpretação. So this is Paul's great book or letter on the topic of justification by faith. Bom, esse é o melhor livro escrito por Paulo sobre o tópico de justificação pela fé. So in Romans chapter 1, Então, por exemplo, em Romanos capítulo 1, in verse 16, e versículo 16, anybody know that verse? alguém sabe esse versículo? Nobody knows? Go home and memorize it. Vá para casa e decore. I'll give you some verses to memorize this week. Darei para vocês alguns versículos para decorarem essa semana. I am not ashamed of the gospel of Christ. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo.
Why? Por quê? It is the power of God to salvation to everyone who É o believes. poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Where's the power? Onde está o poder? Not in the preacher, Não no pregador, not in you. não em vocês. The power's in the gospel. O poder está no evangelho. You don't have to be clever. Você não deve ser inteligente. You don't have to be a theologian. Você não precisa ser um teólogo. You don't have to be a great orator. Você não precisa ser um grande orador. You just have to know the gospel. Você só precisa saber o evangelho. Give somebody the gospel. Dê a alguém o evangelho. The power's in the gospel. O poder está no evangelho. And it's the power of God to salvation E é o poder de Deus para a salvação for everyone who believes. para todo aquele que crê. In Romans 1:17, Em Romanos 1:16 e 17, for in it, that is in the gospel, the righteousness of God is revealed. no evangelho a justiça de Deus é revelada. Yeah, you've got it. It's a bad translation. You've got justice. Yeah. It should be righteousness. Righteousness, yeah. Just, yeah. Which translates as justiça, yeah. That's righteousness, Yes. or is it justice? Both of them. Ah, okay. Let it be. I believe I don't have so. time to explain. Yeah, okay. All right, because he says it is written. Ele diz que Está está escrito. escrito. What does that mean? It means you can find it in the Old Testament. O que isso significa? Significa que você pode encontrar no Velho Testamento, está escrito. The just shall live by faith. O justo viverá pela fé. Okay? The one who is justified by faith shall live. Aquele que é justificado pela fé deve viver. Now, this is Paul's theme for the book of Romans. Bom, esse é o tema de Paulo no livro de Romanos. He develops this, for example, in Romans chapter 3. Ele desenvolve isso, por exemplo, no capítulo 3. In Romans 3:24, Em Romanos 3:24, says we are justified as a gift by his grace. somos justificados gratuitamente por sua graça. What does it mean to justify? O que significa justificar? See, now we have these Bible words and we're used to hearing these words, but often we don't know what they mean. Nós temos essas palavras e estamos acostumados a ouvir essas palavras, mas muitas vezes não sabemos o que elas significam. But we need to know the meaning of these words. Precisamos saber o significado dessas palavras. Now, some people will tell you justified means that God makes you just as if you had never sinned. Algumas pessoas vão te dizer que justificado significa que Deus irá te considerar como se você nunca tivesse pecado. Wrong. Errado. Okay. Justify Justificar means to make a legal declaration significa fazer uma declaração legal that one is righteous, that a person is righteous, que a pessoa é justa, that a person is free from the penalty of lawbreaking. que a pessoa está livre da penalidade, da pena por ter quebrado a lei. We have been justified by faith. Fomos justificados pela fé. What does that mean? O que isso significa? Justification is a legal declaration that God makes. Justificação é uma declaração legal que Deus faz. He says you are justified. Ele diz, vocês são That justificados. does not change your life. Isso não muda a sua vida. That doesn't make a change on the inside of you. Você não faz uma mudança dentro de você. You're all sinners. Vocês todos são pecadores. We sin every day. Nós pecamos todo dia. We all struggle with that sin. Também
temos dificuldades com o nosso pecado. So justification has not changed you on the inside, A justificação não muda quem você é por dentro. but God has made a declaration Mas Deus fez uma declaração that you are righteous. que você é reto. Really? Sério? Are you righteous? Você é reto, justo? Yes. Sim. Not my righteousness. Não a minha I justiça. didn't produce it, Eu não a produzi. but God gives me his righteousness as a free gift. Mas Deus me deu a sua justiça como um presente de graça. So Romans 3:24 Então, Romanos 3:24, says that we are justified as a gift nós fomos justificados como um presente by his grace. pela sua graça. God gives me his righteousness. Deus me dá da sua justiça. Romans 5:17 says we have righteousness as a gift. Romanos 5:17 nos diz que nós temos justiça como um presente. We have received the gift of righteousness. Nós recebemos o dom da justiça. How do we get this gift? Como nós conseguimos esse presente, esse dom? Well, the Apostle Paul says we get it by faith in Jesus Christ. O apóstolo Paulo diz que nós a temos pela fé em Jesus Cristo. So in Philippians 3:9, Filipenses 3:9. go ahead and read that. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. There is a righteousness that comes from God. Há uma justiça que vem de Deus, It's given to us é dada a nós, when we put faith in Jesus Christ. quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Now, in order to go to heaven, you have to have righteousness. Agora, para ir para o céu, você deve conhecer a sua justiça. But you don't have it Mas você não a tem, and cannot produce it. não a pode produzir. And therefore, God, in his grace, gives us what we cannot produce E por isso, Deus, na sua graça, nos dá aquilo que nós não podemos produzir and what we don't earn or deserve. e aquilo que nós não conquistamos ou merecemos. Now, Christ paid the penalty for all sins of all people on the cross. Cristo pagou o preço de todos os pecados de todas as pessoas na cruz. So you got unbelievers out there by the millions, Então você tem milhões de descrentes por aí and Christ already died for them. e Cristo já morreu por eles. And so any of them can be saved if they'll put faith in Christ. Qualquer um deles pode ser salvo se colocar a sua fé em Cristo. So you can tell them Christ died for you. Você pode dizer a eles: He already paid for your sins. Cristo morreu por você e pagou pelos seus pecados. If you put faith in him, he'll take away the penalty of those sins. Se você crer nele, ele tirará de você a pena pelos seus And pecados. God will give you eternal life. E Deus te dará a vida eterna. But not only that, Mas não apenas isso. you see, God also gives you righteousness. Deus também te dá justiça. At the point when you put faith in Christ, God does more than 50 things for you. Quando você junta todas as coisas, Deus fez mais de 50 coisas por você. All at the same time. Todas ao mesmo tempo. And we need to know what are these things that God has given to us. Devemos saber o que são essas coisas que Deus nos deu. Wonderful, Maravilha. marvelous. Maravilha. Maravilhoso. It's what Paul called riches in glory in Christ Jesus. É o que Paulo diz, ricos em glória em Cristo Jesus. We have been blessed with every spiritual blessing in Christ. Fomos abençoados com toda a bênção espiritual em Cristo. What are they? O que elas são? We need to know. Devemos saber. But right now, I want you to understand that when you put faith in Christ, you have been declared free from the penalty of sin. Quando você põe a sua fé em Cristo, você é declarado livre da pena dos seus pecados. Romans chapter 4, verse 5. Romanos 4 e 5, The Apostle Paul says, to the one who does not work, ele diz, mas ao que não trabalha,
but believes on the one who justifies the ungodly. mas crê naquele que justifica o ímpio. God justifies the ungodly. Deus justifica o ungodly, ímpio. Yeah, Deus not the good guy, não o bonzinho, not the self-righteous person, não o todo certinho, not the religious person, não o religioso, not the moral person. não o moral. God declares the ungodly to be righteous Deus declara para que o ímpio seja justificado, if they believe in Jesus. se ele crê em Jesus. His faith is accounted for righteousness. Sua justiça lhe é atribuída como justiça. And so God imputes righteousness apart from works. Right here. Sorry. God imputes righteousness apart from works. Deus atribui justiça independentemente das obras. Okay? So that's grace. Então isso é graça. So if you want some more verses to memorize, I would say Romans 4, verses 5 and 6. Se quiser mais alguns versículos para decorar, eu falaria Romanos 4, versículos 5 e 6. Now you probably already know Romans 3:23, Talvez você já saiba Romanos 3 e 23. right? You all know that. Yeah, of course you do. All have sinned and fall short of the glory of God. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Learn the next verse, Aprenda o próximo versículo. verse 24. Okay. Versículo 24. Now, we have a big problem often in understanding Romans 9 because we have failed to understand the context. Temos muitas vezes um grande problema em entender Romanos 9 porque nós caímos em não entender o seu contexto. It's about the righteousness of God, É sobre a justiça de Deus. God who is without sin, Deus que não tem pecado, without evil, não tem mal, without wrongdoing, não tem ações erradas, não faz perfect in his character. perfeito no seu caráter. Now, we have a big problem, Temos um grande problema, even in our day. mesmo nos nossos dias. God chose to work out his plan through Israel, Deus decidiu trabalhar no seu plano com Israel, through the Jews. através dos judeus. Out of the entire human race, everyone was a Gentile. Todo o resto da raça humana era gentil. And out of all of the millions and millions of Gentiles, God chose one man. E dentre todos os gentios, o Senhor escolheu um homem, A Chaldean by the name of Avram. um caldeu chamado Abraão. And he made promises to this man, E ele fez promessas a esse homem, incredible promises. promessas incríveis. And he said that through you will come a Savior. Ele diz, através de você virá um Salvador. And this is going to be a blessing to the entire world. Isso será uma bênção para o mundo inteiro. God made many promises to Avram, who later was called Abraham. Deus fez grandes promessas a Abraão. Abraão, que depois mudou seu nome para Abraão. And he became the founder of a new race of people on the earth Ele se tornou fundador de uma nova raça de pessoas na Terra, that we call the Jews. chamamos de judeus. So Abraham was the first Jew. Então Abraão foi o primeiro judeu. And God promised him land, Deus prometeu terra, then went all the way from the river of Egypt to the Euphrates River. desde o rio Eufrates, tudo, até o Nilo. He promised him descendants, Ele o prometeu descendência, as numerous as the stars of heaven.
tão numerosa quanto as estrelas do céu, as numerous as the sand on the seashore. tão numerosa quanto a areia do mar. And he promised that he would be a blessing to the whole world. E ele fez a promessa de que ele seria uma bênção para o mundo todo. Now, Abraham had a son by the name of Isaac, Bom, Abraão teve um filho chamado Isaac, and God repeated those promises to Isaac. e Deus repetiu essas promessas para Isaac. Isaac had a son named Jacob, Isaac teve um filho chamado Jacó, and he repeated those promises to Jacob. e ele repetiu essas promessas para Jacó. And he told them that they would always possess that land. E ele os disse que eles teriam posse da terra. You own that land, it's yours forever. Vocês terão essa terra de vocês para sempre. Later on, God made promises to David. Mais tarde ele fez promessas a Davi. And he said, David, you will always have a descendant to sit on your throne. E ele disse, Davi, você sempre terá uma descendência que sentará no seu trono. Now we are told that God cannot lie. Bom, nos foi dito que Deus não pode mentir, But something happened. mas algo aconteceu. Jesus came into the world. Jesus veio ao mundo, He was the seed of Abraham. ele foi a semente de Abraão, He was the seed of David. ele foi a semente de Davi, And he came and he offered ele, a kingdom to Israel. ele veio e ofereceu um reino a Israel. This kingdom is the subject of much prophecy in the Old Testament. Esse reino é o assunto de muitas profecias no Velho Testamento. And in those prophecies, it was told that Israel would become the greatest nation in the world. Nessas profecias é dito que Israel se tornaria a maior maior nação. Jerusalem would be the capital of the world. Jerusalém seria a capital do mundo. And the Messiah, this descendant of David, would sit on David's throne. E o Messias, esse descendente de Davi, sentaria no trono de Davi. And he would rule the nations. E ele Regeerações. regeria as nações. And there would be universal prosperity. E ele traria prosperidade universal. And the curse that was pronounced in Genesis 3:15 would be lifted. E a maldição que foi dita ali em Gênesis 3:15 seria encerrada. Wow. Jesus came and he said, "Here I am." Jesus veio e disse, aqui estou eu. What was the message of John the Baptist? Qual foi a mensagem de João Batista? Repent, for the kingdom of heaven is close. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. The message of Jesus when he began his ministry. The message of Jesus when he began his ministry. A mensagem de Jesus quando ele começou o seu ministério. Repent, for the kingdom of heaven is near. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus sent out his disciples, Jesus enviou os seus discípulos and they went and said, "The kingdom of heaven is near." e eles pregavam, o reino dos céus está próximo. Jesus came to his own, and his own rejected him. Jesus veio e eles, para os seus não receberam. o So rejeitaram. Jesus said, "You don't want me to be your king? Okay. Então Jesus disse, vocês não querem que eu seja o seu rei? Ok, I'm not going to give you the kingdom. eu não te darei o reino. I'm going to give it to a different generation." Eu o darei a uma geração diferente. He said, "And you are going to be destroyed as a nation. E vocês serão destruídos como nação. And your temple is going to be thrown down. E o seu templo será destruído. Not one stone left on another. Não sobrará pedra sobre pedra. And you are going to be scattered throughout all the nations of the world." E você será dispersado pelas nações do mundo. Now, this was also predicted in Leviticus chapter 26. Isso também foi dito em Levítico 26. 26, 26 And in Deuteronomy
em Deuteronômio 28, 29, and 30, 28, 29 e 30. you are going to be destroyed as a nation Vocês serão destruídos como nação and scattered all over the world. e dispersados por todo o mundo. So Israel rejected Jesus as their Messiah, Israel rejeitou a Jesus como seu Messias. and Jesus announced judgment on that nation Jesus anunciou julgamento sobre essa nação and on that generation. e sobre essa geração. Okay, and so they crucified their Messiah. Eles crucificaram o seu Messias. Jesus was buried in the grave 3 days. Jesus ficou sepultado na tumba por 3 dias. He rose on the third day. Ressuscitou no terceiro dia. He was alive on the earth for 40 days after his resurrection. Ficou vivo por 40 dias após a sua ressurreição. And on the 50th day after his resurrection, E no 50º dia depois da sua ressurreição, something new began. algo novo começou, That's the day of Pentecost in Acts chapter 2. que é o dia de Pentecostes em Atos 2. And what has happened is this. E o que aconteceu? God has temporarily interrupted his program for Israel. Deus temporariamente interrompeu o seu plano com Israel. And right now, God has inserted a new program. E agora Deus inseriu um novo programa. That new program is called the church. E o novo programa se chama Igreja. The church is now the entity through which God is working out his plan. Igreja é agora a entidade pela qual o Senhor está trabalhando o seu plano. So Israel today is not responsible for evangelism. Então hoje Israel não é responsável por evangelismo. Israel today is not the group responsible for teaching the word of God. Israel hoje não é o grupo responsável por ensinar a palavra de Deus. No, it's coming through the church. Isso agora é responsabilidade da igreja. And God has a program for the church, which is what we are in now. Deus tem um programa para a igreja na qual nós estamos agora. And only after God completes his plan for the church will he begin again his plan for Israel. E apenas quando Deus completar o seu programa para a igreja que ele trabalhará novamente com Israel. Well, wait a minute. God made these promises to Israel. Bom, Deus fez promessas a Israel. Is God going to keep those promises? Deus irá manter as suas promessas? Now, I will tell you, there is much false teaching about this today. Bom, há muito ensino errado, falso sobre isso. There are people who say God has taken the promises to Israel and transferred them to the church. Há pessoas que dizem que Deus pegou essas promessas para Israel e agora está transferindo elas para a igreja. That's a false doctrine. Isso é falsa doutrina. God did not transfer his promises to the church. Deus não transferiu as suas promessas para a igreja. There's another false teaching that says, well, Israel and church, it's all just one people of God. Outros dizem, bom, Israel e a igreja são ambas povos de Deus, a mesma coisa. And that there is no difference between Israel and the church. E não há diferenças entre Israel e a igreja. That's not true either. Isso também não é verdade. And the Bible constantly makes distinctions between Israel and the church. A Bíblia constantemente faz distinções entre Israel e a igreja. But people begin to question, well, if God made those promises to Israel, why don't we see them fulfilled today? E as pessoas se questionam, se Deus fez essas promessas lá atrás para Israel, por que nós não as vemos completas hoje em dia? Sendo cumpridas hoje em dia. What about those promises? Now, if God can take the promises away from Israel and give them to the church, Se Deus pode transferir essas promessas de Israel e passar para a igreja, then we have a big problem. então nós temos um grande problema. Because God
has made many, many promises to the church. Porque Deus fez muitas promessas para a igreja And we rely on those promises. e nós confiamos nessas promessas. But if God could take promises away from Israel, he can take promises away from us. Mas se Deus pode tirar promessas que ele deu a Israel, ele também pode então tirar promessas que deu a nós. So if you hear someone say God has given his promises to somebody else, don't believe that. Então, se você ouvir alguém dizer que Deus deu essas promessas para outra pessoa, não acredite nisso. So what Paul is going to teach in Romans 9, 10, and 11 Bom, o que Paulo está então ensinando em Romanos 9 a 11, is that God is going to keep every promise to Israel, que Deus irá manter toda a promessa para Israel, but you have to understand mas você tem que entender what's involved in the promises. o que está envolvido na promessa. And you need to understand what God is doing today Tem que entender o que Deus está fazendo hoje and what God is going to do in the future. e o que Deus fará no futuro. God will keep all of his promises. Deus irá manter todas as suas promessas. But the promises that he made to Israel are going to be fulfilled in the future. Mas as promessas que Deus fez a Israel serão cumpridas no futuro. So we need to try to put these things together. Bom, nós devemos tentar colocar todas essas So I coisas. hope that we can clear up a lot of misunderstanding. Bom, espero que nós possamos esclarecer muito desse entendimento. Now, in Romans chapter 3, Em Romanos 3, the Apostle Paul asked a series of questions, o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas, but he's not going to answer some of them until Romans 9. mas ele não vai responder algumas delas até Romanos 9. So in Romans 3:1, Bom, em Romanos 3 e 1, what advantage has the Jew? qual é a vantagem do judeu? Is there any advantage to being a Jew? Alguma vantagem em ser judeu? Oh, yes. Ou sim. He says, much in every way. Ele diz assim, muito em No, todo oh, wait, jeito. okay. What's the profit of circumcision? Yeah. Okay. In verse 2, in Romans 3:2, he says, much Yeah. in every No way. versículo 2 ele diz sim, muita, sobre todos os aspectos. Primarily because to them were committed the oracles of God. Principalmente porque para eles, aos judeus, foram confiados os oráculos de Deus. What are the oracles of God? O que são os oráculos de Deus? Well, it means what God has spoken, and so it's referring to his promises. Bom, isso significa o que Deus falou e disse em relação às suas promessas. And God's revelation of what he was going to do through Israel E a revelação de Deus sobre o que Deus iria fazer através de and what he Israel, would do for o Israel. que ele iria fazer por Israel. But then Paul asked the question, well, what if some didn't believe? Bom, então Paulo faz a pergunta, e se alguém não crer? Is that going to nullify the faithfulness of God? A incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus, versículo 3. God said, I'm going to do this for you, Israel. Deus diz, eu vou fazer isso por você, Israel. And there were many in Israel said, I don't believe that. E muitos dizem, eu não acredito nisso. And so God's going to say, you don't believe it? Deus pode dizer, você não acredita? You don't get it. Você não entende. Does this nullify the faithfulness of God? Isso desfaz a fidelidade de Deus? No, Não. no. Because in verse 4 he says, certainly not. No versículo 4 ele diz, de maneira nenhuma. So we need to understand. So, what are the advantages of being a Jew? Quais são as vantagens de ser judeu? Romans 9, 1-5 shows them to be much in every way. Romanos 9, de 1 a 5 diz muito em todos os aspectos. Does Israel's unbelief nullify the faithfulness of God? Das what? Does Israel's unbelief? A incredulidade de Israel irá anular a fidelidade de Deus?
No, because we will see God will always keep his word. Não, porque nós veremos que Deus sempre irá manter a sua palavra. Is God unrighteous? É Deus injusto? Of course not. Claro que não. So in Romans 9, the last half of the chapter, Em Romanos 9, no final do capítulo, God is free from all human claims. Deus is free from all human claims. Okay, let it be. He's consistent always in his dealings with man. Ele é sempre consistente no seu lidar com o homem. Okay. So, we have the argument for election. Nós temos o argumento sobre eleição. Okay, now we start to get into these areas where people get confused. Nós começamos a entrar nesse tema e as pessoas ficam um pouco confusas. So we see the privilege of Israel, Nós vemos o privilégio de Israel, which is God's elect nation. que é a nação eleita de Deus. So this is in the first 5 verses. So isso são os 5 primeiros versículos. And here we'll see it answers the question, what advantage does the Jew have? E nós vemos respostas para essa pergunta das vantagens de ser que os judeus têm. Now the issue here is a national election. A questão aqui é sobre a eleição como nação, nacional. So the question is, how can the elect nation be set aside for the church? A pergunta é como a nação eleita pode ser set aside, colocado de lado pela igreja. Now, does God elect people? Bom, Does Deus he make a choice? elege pessoas ou elas fazem uma escolha? Yes. God chooses certain people for certain things. Sim, Deus escolhe certas pessoas para certas coisas. For example, Por exemplo, out of the whole human race, de toda a raça humana, God chose Abraham Deus escolheu Abraão to start a new race of people. para começar uma nova raça humana. Out of all of the Jews who descended from Abraham, De todos os judeus que vieram de Abraão, God chose one man to be a king from whom would come Messiah. Deus escolheu um homem que viraria rei, de onde viria o Messias. That was God's choice. Isso foi escolha de Deus. God chooses certain people to do certain things. Deus escolhe certas pessoas para fazer certas There's coisas. no question about that. Não há pergunta sobre isso. Out of all the Jews, God chose Moses to be the leader. De todos os judeus, Deus escolheu Moisés para ser o líder. Out of all the Jews, God chose Aaron to be the high priest. De todos os judeus, Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote. Later on, Mais tarde, God chose Saul of Tarsus to be the 12th apostle. Deus escolheu Saulo de Tarsis para ser o 12º apóstolo. Okay? God elects people or chooses people for a position Deus elege pessoas ou escolhe pessoas para uma posição or for a job. ou para um trabalho. I have a job for you. Tem um trabalho para você. God chooses. Deus escolhe. You have a spiritual gift. Você tem um dom espiritual. Which gift? Qual dom? It's the one that God chose to give you. É o que Deus escolheu. You didn't have any choice in it. God did. Você não teve nenhuma escolha, Deus que fez a escolha. So God can choose a nation such as Israel, Então Deus pode escolher uma nação, escolher Israel, or he can choose an entity that we call the church, ou pode escolher, ou escolher, an entity, ou escolher uma entidade, the church. a igreja. So God does elect.
Deus elege. Now, the false doctrine Agora, a falsa doutrina is that God in eternity past chose who would be saved and who would be lost. é que Deus, na eternidade passada, escolheu quem seria salvo e quem se perderia. I want to tell you that is a false teaching. Quer dizer que isso é um ensino falso. And we have a big problem Nós temos um grande problema, because we have allowed some people to define certain terms, porque temos permitido algumas pessoas a definir alguns termos, such as predestination como predestinação or even election. ou eleição, And now when we hear these terms, we, and we think we know what it means quando nós ouvimos esses termos, então nós achamos que sabemos o que eles significam, without studying what the Bible teaches. sem estudar o que a Bíblia diz, que ensina. Now, some people get very upset when I say God did not choose certain ones for salvation in eternity past. Algumas pessoas ficam chateadas quando eu digo que Deus não escolheu certas pessoas para serem salvas na eternidade passada. You cannot find one verse in your Bible that says God chose an unbeliever for salvation. Você não pode encontrar um versículo na Bíblia que diz que Deus escolheu um descrente para ser salvo. That certain people were predestined to be saved, Que certas pessoas foram predestinadas para ser salvas, and others were predestined to go to hell. que outras foram predestinadas para irem ao inferno. You cannot find such a verse. Você não pode encontrar esse versículo. But the problem is we see this word predestination and we have taken somebody else's definition. Mas a questão é que nós ouvimos essa palavra predestinação e nós levamos em consideração a definição vinda de outra pessoa. Now, the word predestination only occurs 5 times in the Bible. A palavra predestinação apenas é escrita 5 vezes na Bíblia. And in every passage where it occurs, E em cada passagem onde ela é mencionada, it's talking about a future blessing for people who are already saved. está falando sobre uma futura bênção para pessoas que já são salvas. And the word elect for salvation is never, ever used for an unbeliever. E a palavra eleita para salvação nunca é usada para um descrente. No such verse. Não há esse versículo. And yet we have been so indoctrinated with somebody else's definition that we're confused. Então nós somos tão doutrinados por a definição de alguém que nós então ficamos confusos. And we're going to see some of those verses in Romans chapter 9. Veremos alguns desses versículos em Romanos capítulo I 9. want you to be sure to be here tomorrow night Eu quero ter certeza que estarei aqui amanhã à noite, because we're going to clear up much confusion. porque nós vamos esclarecer muita confusão. Okay. So we have this question, well, what about the promises God made to Israel? Então, essa pergunta, qual é a promessa que Deus fez para Israel? Is God unfaithful? Will he not keep his promises? É Deus infiel de não manter as suas promessas? No, God will keep his promises. Não, Deus irá manter as suas promessas, Every one of them. cada uma delas. But who will receive these promises? Mas quem irá receber essas promessas? When I was a little boy, Quando eu era um garoto, we used to sing a song nós costumávamos cantar uma música that was doctrinally incorrect. que era doutrinariamente incorreta, And it said, every promise in the Bible is mine. que diz, toda promessa da Bíblia é minha. Every chapter, Todo capítulo, every verse, todo versículo, every line. toda frase. Not true. Não é verdade. There are promises that God made to Abraham that he didn't make to you. Há promessas que Deus fez para Abraão que ele não fez para você. He said to Abraham, every place you put your foot, Ele diz a Abraão, todo lugar que você pisar that's your possession.
é sua possessão. That's not for you. Isso não é para você. You can't go out there and start walking around and say, God promised this land to me. Você não pode sair aí andando e dizer essa terra que eu estou pisando, Deus prometeu para mim. So we have to know is this, who will receive the promise? Então nós devemos saber quem recebeu a promessa. And many of the promises that God has made are only for those who put faith in the Savior. Muitas das promessas que Deus fez são apenas para aqueles que colocam a sua fé no Salvador. So when Jesus said, I give to them eternal life and they will never perish, Então, quando Jesus diz, eu os dou vida eterna e vocês não perecerão, is that for everyone? isso é para todos? He says, those who believe in me Ele diz, aqueles que acreditam em mim, que creem em mim, will never die. nunca morrerão. Ah, it's only for those who believe. Então é só para aqueles que acreditam, que creem. So we need to look carefully at the promises. Então devemos olhar cuidadosamente para as profecias. And so what we will see is that election is by regeneration. Então o que nós veremos é que eleição é pela regeneração. So this will answer the question, will their unbelief nullify the faithfulness of God? Isso traz a pergunta, os descrentes cancelarão a justiça de Deus? A fidelidade de Deus? Now the Jews, when Jesus came, they were trusting in Abraham's election. Os judeus, quando Jesus veio, they were Trusting eles estavam in the acreditando election of Abraham. na eleição de Abraão. Abraham was chosen by God. Abraão foi eleito por Deus. I said, I'm a descendant of Abraham. Therefore, I have eternal life. Então, desde que eu sou descendente de Abraão, então eu tenho vida eterna. Because God promised eternal life to Abraham. Porque Deus prometeu vida eterna para Abraão. Well, I'm descended from Abraham, therefore I have eternal life. Bom, eu sou descendente de Abraão, portanto eu tenho vida eterna. So all of you who are Christians here, Todos vocês, então, aqui you são put faith in cristãos Jesus Christ for salvation. que colocaram a sua fé em Cristo para a salvação. Does that mean your children will go to heaven? Isso significa que vocês são filhos que irão para o céu? Or your grandchildren? Isso significa que os seus filhos irão para o céu? Isso significa que os seus netos irão para o céu? No. Não. Each one must put faith in Christ for himself. Cada por si mesmo, deve colocar fé em Jesus Cristo. But sometimes I meet people and they say, well, of course I'll go to heaven. After all, my grandmother was a very strong believer. Muitas pessoas dizem, claro que eu vou para o céu porque minha avó era uma crente muito fervorosa. And that's what the Jews were doing. Isso era o que os judeus estavam fazendo. Oh, Abraham's our father, we're in him. Abraão, nosso pai. But Paul is going to say a true Jew is one who has been regenerated by faith in Christ. Mas Paulo vai dizer que A true Jew verdadeiro judeu has been regenerated, born again, foi regenerado by faith in Christ. por fé em Cristo. Okay. So, how late do you want to go tonight? I need to know. Quão tarde vocês querem ir hoje à noite? I would say 10 minutes? Or Another 10 minutes? 15? Oh, huh? What do you plan? I have no plans. I can stay as long as you do. I'm serious. You know, if you want to stop at 9, we'll stop. If you want to go another 15 minutes, I'll go 15 minutes. It seems great. Okay. All right. All right. So now we're going to see in Romans 9
Nós a iremos, contrast nós iremos ver em Romanos 9 um contraste with different children. com diferentes filhos. And in verses 6 through 8, we have Isaac versus Ishmael. E nos versos 6 a 8 temos Isaac contra Ismael. Isaac e Ismael. All right, we'll come back and give you more details tomorrow, but let's go ahead and read this right now. Because many of you don't have your Bibles open. All right, let's look at Romans 9:6. Okay? Romanos 9, 6 diz: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. They are not all Israel who are of Israel. Não todos de Israel são de Israel. You understand that? Você pode entender isso? Very confusing. É muito confuso. We'll see if we can, okay. Verse 7. Versículo 7. E nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Okay. So the fact that you are descended from Abraham doesn't mean you are the children of Abraham. O fato de você ser descendente de Abraão não significa que você é filho de Abraão. It is getting very murky, unclear. Isso é um pouco não claro, confuso. All right, verse 8. Versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Okay. How many sons did Abraham have? Quantos filhos Abraão teve? 8. 8. He had 8. He had Ishmael Ismael, through the Egyptian slave girl named Hagar. através da escrava egípcia, Agar. He had Isaac through his wife, Sarah. Ele teve Isaac pela sua esposa Sara. Then after Sarah died, Abraham married again Então, depois que Sara morreu, Abraão casou de novo. and had 6 more sons. Teve outros 6 filhos. But the line of Messiah is going to come through Isaac. Mas a linhagem do Messias viria através de Isaac. Isaac was a miracle Isaac é um milagre. because his mother was 90 years old when she had him. Porque a sua mãe tinha 90 anos de idade quando ela o teve. And she was many years past the menopause. E ela tinha passado da menopausa há muitos anos. Also, Abraham was 100 years old when Isaac was born. Então, Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. And he had been sexually dead for a long time. E ele já estava morto sexualmente por muito tempo. And God performed a miracle. E Deus performou um milagre. And he restored their reproductive ability. Ele restaurou a capacidade de reprodução deles. So Isaac is called the child of promise. Então, Isaac é chamado de filho da promessa. And so the promises that God made to Abraham, he repeated those to Isaac. Então, todas aquelas promessas que ele fez a Abraão, ele as repetiu para Isaac. Well, what about Ishmael? E sobre Ismael? He didn't get those promises that God had made to Abraham. Ele não obteve essas promessas que Deus fez a Abraão. So even though Ishmael and Isaac were both the seed of Abraham, Bom, mesmo que Isaac e Ismael fossem semente de Abraão, only Isaac was the seed of promise. apenas Isaac era a semente da promessa. And in Galatians 3:16 it says, Christ is the singular seed of Abraham. E Gálatas 3:16 diz que Cristo é a
A semente singular. Sorry, the singular seed? Singular seed, one seed. Yeah, semente singular. De Abraão? Sorry. Okay, in Galatians chapter 3. Gálatas 3. Where is it there? Okay, in Galatians 3:16. Gálatas 3:16. Okay, go ahead and read that. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. So, God said to Abraham, in your seed, the world will be blessed. Deus diz a Abraão, na sua semente, o mundo será abençoado. Now, this word seed, sometimes it's a collective singular. E essa palavra semente muitas vezes significa Collective, collective, singular. coletivo de... Singular. Coletivo singular. Seus descendentes ao seu descendente. Coletivo singular, ok. Yeah, we do this, for example, we can have the word, I don't know, sheep. Ok, nós podemos ter essa palavra ovelha. He's a shepherd of the sheep. Ele é o pastor da ovelha. Is that one or is it many? É uma ou muitas? Well, sometimes it's one. Às vezes é uma só. Sometimes it's many. Muitas vezes são várias. We find that with this word seed. Nós vemos isso com essa palavra, semente. In the Bible, sometimes it means many. Na Bíblia, muitas vezes significa muitos. Sometimes it means one. Muitas vezes significa apenas um. Okay. But what he's saying here is that Jesus Christ is the seed of Abraham. O que isso significa? Jesus Cristo é a semente, a descendência de Abraão. At the same time, Isaac is the seed of promise. Ao mesmo tempo que Isaac é o descendente da promessa. Okay, so or we'll have to come back to some of this. What we'll see in verses 14 to 18 is that election is consistent with the justice of God. O que nós vemos nos versículos 14 e 18 é que a eleição é consistente com a justiça de Deus. Is God unrighteous when he makes a choice? Deus é injusto quando ele faz uma escolha? Was it unfair for God to choose Abraham Ou ele é injusto por ele ter escolhido Abraão, and make great promises to him? ter feito grandes promessas a ele? Was it unfair for God to say, I'm going to give these promises to Isaac and not to Ishmael? Ele foi injusto em dar essas promessas a Isaac e não para Ismael. No, God was not unfair. Não, Deus não foi injusto. What we have to understand O que nós temos que entender when we're talking about election quando is that falamos- God can choose to bless one in certain ways and not give those same blessings to somebody else. Deus pode escolher alguns para dar algumas bênçãos e não dar as mesmas bênçãos para outra pessoa. Is God unfair? É Deus injusto? Now, some of you can sing and some of you cannot. Alguns de vocês podem cantar e alguns de vocês não. Is God unfair? É Deus injusto? God, why didn't you give me a beautiful voice so I could sing? Por que o Senhor não me deu uma linda voz para que eu pudesse cantar? And some of you are brilliant E alguns de vocês são brilhantes and some aren't. e alguns não. Is God unfair? Deus é injusto? No. Não. Here's what we have to understand. Isso aqui devemos entender. God provided salvation for the entire human race, Deus proveu salvação para toda a raça humana. and everyone has the possibility of salvation. Todos têm a possibilidade de salvação. No matter who you are,
não importa quem você or seja, where you are, onde você esteja, you can go to heaven. você pode ir ao céu. That's the grace of God. Essa é a graça de Deus. Because God has chosen to provide salvation for everyone. Porque Deus escolheu providenciar a salvação para todos. God is not willing that any should die, Deus não quer que ninguém, but that all should come to mas repentance. que todos cheguem ao arrependimento. There's one God and one mediator between God and man. Há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, That's the man Christ Jesus. que é o homem Cristo Jesus. And he gave himself as a ransom for everyone. E ele se deu como um resgate para muitos. Christ died for all, Cristo morreu por todos, not just all of the elect, não apenas para os eleitos, but for every man born into the world. mas para todos os homens nascidos no mundo. So this idea that God selected a few to be saved and the rest he predestined to the lake of fire is false. Então, essa ideia de que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para o lago de fogo é uma doutrina falsa. Okay, so we will we'll take a look at these in some detail when we come back tomorrow. Nós veremos isso um pouco mais com detalhes quando voltarmos amanhã. So I know that tonight you'll want to get started on your Bible reading program. Eu sei que essa noite você quer começar o seu programa de leitura bíblica, And even if you don't take your 12 minutes tonight, mesmo que você não use os seus 12 minutos hoje à noite. I hope you'll read Romans chapter 9. Eu espero que você leia Romanos 9. And if you have questions, Se você tiver perguntas, write them down. escreva e anote, né? And we'll try to answer those. E tentaremos Okay? respondê-las. But what I want you to know is God has this marvelous plan. Eu quero que você saiba que Deus tem esse plano And it maravilhoso included you. e incluiu você. Because when Jesus went to the cross, he had you in mind. Porque quando Jesus foi até a cruz, ele tinha você em mente. And God the Father took all of your sins and put them on Jesus Christ. E Deus, o Pai, pegou todos os seus pecados e colocou sobre Jesus Cristo. He bore our sins in his own body on the cross. Ele suportou todos os seus pecados no seu próprio corpo ali na cruz. 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24. 1 Pedro 2:24. Isaiah 53:6. Isaías 3:6. God the Father has laid on God the Son all of our sins. Deus, o Pai, colocou em Deus, o Filho, todos os nossos pecados. God had a plan for you. Deus tem um plano para você. He wants you to live with him forever. Ele quer que você viva com Ele para sempre. And God will give you his righteousness as a free gift. E Deus lhe dará a sua justiça como He'll um give dom you gratuito. eternal life as a free gift Ele te dará a vida eterna como um dom gratuito. simply by putting faith in Christ for salvation. Simplesmente ao colocar a sua fé em Cristo para a salvação. No work for you to do, Não há obras para você fazer. just trust Christ to take you to heaven. Apenas crê em Cristo para que Ele o leve ao céu. So you can do that. If you've never done that, you can do it right now, right where you sit. Se você nunca fez isso, você pode fazer isso agora mesmo. Doesn't matter how young you are Não importa quão jovem você or é, how old you are. quão velho você é. Christ died for you, Cristo morreu por você, and so you can have eternal life. para que você tenha vida eterna. Okay, let's pray. Vamos orar. Father, I thank you that you have given us your word. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a sua palavra It is absolute truth.
e ela é totalmente verdadeira. But there are things in it that sometimes are confusing for us. Mas há coisas nela que muitas vezes são confusas para I nós. pray that your Holy Spirit will give us understanding, Eu oro para que o seu Santo Espírito nos dê entendimento, especially about the wonderful teaching of salvation, especialmente sobre esse ensino maravilhoso da salvação, which is all by grace que é toda pela graça, and through faith in our Lord Jesus Christ. através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. So I thank you that we've had this time together tonight. Te agradeço por termos esse tempo juntos, May we be challenged by your word. em que somos desafiados pela sua palavra. I pray now you'll take us safely to our homes Eu oro para que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, and give us grace that we can come back tomorrow night to study more. nos dê a graça de voltarmos amanhã para estudarmos mais. We ask these things in Jesus' name. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém.